Palavra do Senhor, Apocalipse capítulo número 11. Apocalipse capítulo 11, iremos ler os versos de 1 até 14. Os que encontraram, digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meça, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar dano, saia fogo da sua boca e devore os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio um grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para cá. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram. Esse terremoto, morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodos aterrorizadas, e deram glória ao Deus dos céus. Passou o segundo aio, eis que sem demora vem o terceiro aio. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, nós entramos na tua presença em oração para te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua presença. E te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra nesse momento. Nós precisamos de entender a tua palavra, o que o texto diz, a fim de que possamos extrair verdades para serem aplicadas em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha também perdoar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas que cometemos diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor outorgue perdão para nós, que somos carentes da tua graça e da tua presença. É em nome de Jesus que nós te oramos.
nesse momento, nada venha impedir com que nós venhamos perder a atenção da Tua palavra, que possamos estar com os ouvidos atentos à Tua voz, os olhos fitos na Tua palavra, e podermos, ó Deus, aplicar em nós o que a Tua palavra nos diz, nos ensina. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados, os irmãos podem sentar. Nós iremos meditar nesse texto. Fala sobre o capítulo de número 11 do livro de Apocalipse. É interessante porque este capítulo fala de várias verdades que a igreja está submetida a essas verdades. Note, meus amados irmãos, que o texto começa falando do santuário de Deus, começa falando justamente de que esse santuário foi medido, fala também de duas testemunhas, fala de que essas testemunhas elas atuaram com um propósito, e quando atingiram o seu objetivo, o seu propósito, essas testemunhas foram submetidas a uma prova terrível, de modo que essas testemunhas vieram a morrer, mas o texto vai dizer que o Espírito de vida, o Espírito de Deus, trouxe a vida de novo essas testemunhas, restaurando a vida a essas testemunhas que foram mortas por aquilo que eles estavam fazendo e por terem terminado aquilo que fora mandado eles fazer. Esse texto fala dessas realidades, que justamente o que ele fala aqui está estreitamente ligado à igreja. Tudo que ele fala aqui, meus amados irmãos, tem uma estreita ligação com a igreja. Ele usa metáforas, usa linguagens figuradas, mas tudo isso significando e apontando para a igreja do Senhor Jesus. E justamente nós iremos entender, a partir do momento em que formos expondo o texto sagrado, onde a igreja se encontra aqui nesses textos. Note, meus amados irmãos, o texto começa falando de uma realidade que o apóstolo João recebeu ordem para fazer, e ele, portanto, fez isso que lhe fora ordenado fazer. Mas o que foi ordenado para o apóstolo João fazer? E o que é que isto que ele fez significa? E qual é justamente a aplicação que isso que ele fez tem para nós? Note que o verso de número 1, ele começa justamente dizendo assim, acompanhe comigo o verso de número 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O que é que ele justamente está falando aqui, meus amados? O que é que ele está ensinando aqui? Porque ele foi ordenado a fazer. O que? O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer transmitir com isso? O que é que isso significa, meus amados irmãos? Isso significa justamente que quando ele fala de caniço, nós temos que entender que caniço significa justamente, era um instrumento que servia para medir naqueles tempos. Caniço era um instrumento que servia para medir, para medição. O que nós podemos entender é que isso poderia se aproximar dos nossos dias com relação a uma trena, a uma régua. Então, um caniço justamente significava algo que era usado para fazer uma medição, para medir alguma coisa. Então, João vai dizer que foi dado a ele um caniço semelhante a uma vara de medir, mas isso foi dado a ele com um propósito. Qual foi o propósito? O propósito de medir o santuário de Deus. Agora note, meus amados irmãos, que o santuário de Deus foi medido, mas o verso seguinte vai dizer que o átrio exterior, o lugar onde os gentios estavam, não foi medido.
santuário, mas ele também recebeu outra ordem para deixar o átrio exterior sem medição, para deixar o átrio exterior que era ocupado pelos gentios. Essa parte você não vai medir, você só vai medir o santuário de Deus. Meus amados, nós não podemos entender aqui que santuário ele está se referindo ao templo. O templo que a igreja se reúne. Santuário aqui não é o templo, não é o prédio. O que significa santuário? Se santuário não é o prédio, então o que esse santuário, portanto, significa? Deus não está preocupado. A preocupação de Deus não foi em medir o templo, o prédio, o edifício. Santuário aqui não está aplicado a prédio, a edifício. Não. Santuário aqui não aponta para isso. Mas santuário aqui aponta, meus amados irmãos, justamente para os crentes, os servos de Deus. Santuário aqui significa os crentes, os servos de Deus, e nunca, jamais, o prédio, o edifício. Não. Santuário aqui significa os crentes, aqueles que adoram a Deus. Aí você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu não estou entendendo. Santuário aqui não é o prédio, são os crentes. Santuário aqui não é justamente o lugar aonde a igreja se reúne. Não. Santuário aqui é justamente os crentes, os adoradores, o povo. O povo é o santuário de Deus, e não o edifício. Vamos abrir 1 Coríntios, abram aí. Veja o que a carta de Paulo aos Coríntios vai dizer. 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem pode ler, por favor? Fique em pé e leia esses dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode ler? Quem pode ler, irmãos? Isso. Quem é o templo de Deus? Quem é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus, irmãos? Então, Paulo, ele faz uma pergunta no verso 16. Note, quando ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. Ele chega para os coríntios e diz assim: vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês, e por conta disso vocês são o santuário de Deus? Vocês não sabem disso? Então, logo, meus amados, o santuário de Deus que fala lá em Apocalipse não é o edifício, não é o templo. Porque quando, meus amados, a gente termina de fazer o culto, Deus não fica enclausurado aqui. Fecha-se as portas e Deus fica aqui preso. Não. Deus, Ele é o soberano Senhor. Deus, Ele é aquele que enche os céus e a terra, e cuja presença está em todo lugar. Está na terra, está no universo, está em todo lugar. E essa presença também habita em cada um de nós.
Por isso que Paulo vai dizer que nós somos santuário de Deus. Glória a Deus. Ele vai dizer que nós somos santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, mas também ele vai dizer outra realidade. Verso de número 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É santo. O pensamento de Paulo aqui é que se o Espírito de Deus habita em nós, logo nós somos santuário. Mas esse Espírito é santo, logo nós também somos santos. Separado do pecado, separado do erro, separado do mundo, separado das coisas que não agradam a Deus, para viver uma vida consagrada, dedicada e que venha a honrar e exaltar a este Deus que habita em mim e que me faz agora santuário dele. Glória a Deus. Quando o Apocalipse vai dizer que João recebeu a ordem para medir o santuário, ele está dizendo que esse santuário é os santos, é os crentes. E essa medição, meus amados, significa a proteção de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Quando ele diz que foi dada a ordem para ele medir, essa medição significa uma proteção. Deus protege aqueles que são seus. Deus protege os seus. Agora, quando ele diz lá que o átrio exterior que os gentios estão não foi medido, é uma realidade, meus amados irmãos, tremenda. Volte aí para Apocalipse, capítulo 11. Volte para Apocalipse, capítulo 11. O versículo de número 1 vai dizer: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que no altar estão adorando a Deus. Meus amados, nós já entendemos o que significa esse caniço. Caniço aponta aqui para a proteção de Deus para o seu povo. Já entendemos o que significa santuário. Santuário é os crentes são santuário de Deus. De maneira que nós temos uma concepção errada e começamos a inverter os valores, porque pensamos que o edifício é sagrado. Pensamos que esse monturo de pedras aqui é sagrado. E se esquecemos de consagrar nossa vida. Mas começamos a dizer que isto aqui é sagrado. Esse pedaço de madeira aqui é sagrado. Isso aqui não passa de madeira, irmãos. Isso aqui não passa de madeira. O que tem que estar consagrado é a sua vida a Deus. A nossa vida a Deus. Porque a gente se preocupa muito dia de culto subir aqui, não, mas não é. Tem denominações aí que só sobem no culto de paletó e gravata. Porque pensam que essa parte aqui do templo, essa parte aqui, é a parte mais santa do templo que existe. Não é? Essa parte aqui do templo é a mais santa que existe. De maneira que quem está aí é menos consagrado do que quem está aqui. Veja que inversão de valores nós temos. Quando o texto está dizendo aqui que santo é aquele que pertence a Deus, Deus não está preocupado com o templo, o edifício, não. Eu não estou dizendo que você vai vir para o templo de todo jeito, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você inverte os valores. É o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você santifica, certo? Aquilo que não tem valor diante de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja apostólica se reunia nas casas, não tinha templo. Paulo, quando manda a carta para Colossenses, Filipenses, era uma igreja que se reunia nas casas, não tinha templo ao Senhor. Não tinha. Então a gente tende a inverter os valores.
gente inverte os valores. Teve uma irmã que chegou aqui para pregar, aí ela disse assim, não, porque as irmãs do grupo das mulheres estavam nesse dia sentadas aqui nessa fileira. Aí essa irmã chegou e disse, não, tem que sentar aqui desse lado, é aqui. Aí a pergunta que eu faço é, você acha que Deus está preocupado no lugar que você senta na igreja? Deus está preocupado com isso? Me responda. Agora me responda mostrando-me na Bíblia. Me responda se Deus está preocupado se você senta desse lado, se você senta daquele lado, se você senta aqui, se você senta aqui. Me pergunte, me mostre se Deus está preocupado com isso. Me mostre. Na Bíblia. Abra aí o texto e me mostre. Tá, pastor, aqui. Me mostre, eu quero ver. Agora eu mostro a você o que Deus está preocupado, como a gente pregou no domingo passado. O que é que o Senhor requer de ti? Miqueias, que andes humildemente com o Senhor, que pratique a justiça, que ame o seu próximo. Deus está preocupado com isso. É isso que Deus está preocupado. Mas o lugar que eu me sento na igreja, se eu sento aqui, se eu sento ali, se eu sento lá na frente ou lá atrás, tu acha que Deus está preocupado com isso? Tá? Aí chegou a irmã aqui e disse, não, as irmãs da comissão tem que sentar aqui. E ainda tem gente que diz amém. Porque tem, né? E essa irmã ainda disse assim, Deus está mandando dizer. Eu tenho dúvida se foi Deus que mandou dizer, porque eu penso que Deus não está preocupado com o lugar que você se senta na igreja. Deus está preocupado que você pratique a palavra dele. Ele está preocupado com isso, ele quer isso de nós. Nós pratiquemos a palavra dele, mas o lugar que a gente senta, se é na frente, atrás, de lado, do outro, ele está preocupado é a gente viver o que o texto nos ensina. É isso que Deus quer. Certo, irmão? Certo? Então, quando o texto está dizendo aqui que foi dado um caniço para que medisse o santuário, Deus está dizendo que esse caniço significa a proteção dele para o seu povo. E o texto vai dizer mais: você tem que medir o santuário, você tem que medir o altar, lugar onde os meus adoradores adoram. Ele está dizendo, meus amados irmãos, o que Deus está falando para nós é justamente que Ele é que protege o seu povo. O povo dele é um povo santo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E segundo, nós, além de sermos santos, nós somos adoradores. E nós temos que adorar a Deus como Ele quer. Eu quero citar hoje, de novo, que eu citei no domingo passado na escola dominical aqui, a confissão de fé de Westminster vai dizer que nós devemos adorar a Deus da forma como Ele prescreveu na sua palavra, de maneira que nós não somos autorizados a adorar a Deus de acordo com as nossas imaginações e nem pela sugestão de Satanás. Está escrito lá na confissão de fé. Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo que Deus nos protege, que nós somos o povo dele, o povo santo, porque o Espírito habita em nós. E também ele está dizendo que nós somos adoradores, mas essa adoração deve agradar a ele, ser como ele quer. Essa adoração deve ser regulamentada pela Escritura. É o que ele está dizendo. O verso 2 vai dizer uma coisa interessante. Veja o verso 2. Uma coisa interessante, antes de eu falar no verso 2, quando se você já teve a oportunidade de entrar numa casa jurídica, você vai ver que tem um lugar onde o juiz fica, mas sempre tem uma tribunazinha, um púlpitozinho. A pergunta que eu faço é: qual é a diferença daquele púlpito para esse daqui? Se ambos são feitos de madeira, qual a diferença?
diferença, irmão? Ambos são feitos de madeira, esse aqui e o que está lá. Qual é a diferença? Hã? Qual é a diferença? A diferença é o que é predito do púlpito. Lá fala-se muito de leis, aqui fala-se exclusivamente da palavra. Mas também lá pode-se falar da palavra. Aqui é que não pode se falar de política. Mas veja a diferença. Você nunca viu, não, um crente político chegar na igreja e começar a falar de política no púlpito da igreja? Você nunca viu isso, não? Um político, principalmente em tempo de eleição. Aí o político começa a falar, dá uma oportunidade para ele, porque tem pastor que é idiotado, a palavra é essa. Aí que só porque ele é uma autoridade secular, aí muitos pastores chamam o deputado, o político, o vereador, sei lá o que, para o púlpito da igreja, e ainda franqueia a palavra para ele. O que é que ele vai falar? O discurso dele pode começar em Jesus e terminar em política, irmãos. Pois o tempo que eu passar aqui nessa igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo que eu passar aqui nessa igreja, eu posso sair daqui até amanhã, pode chegar o presidente da república aqui, ele vai ficar sentado aí. Aqui não dá para ele não. Está entendendo? Aqui é lugar para se expor a palavra de Deus. Eu posso sair daqui até amanhã, mas enquanto eu estiver aqui, político nenhum sobe aqui. É verdade. É verdade. Pode chegar o presidente da república, pode chegar esse daí, esse juiz Sérgio Moro que está lutando para quebrar. Entendeu? Ele vai ficar sentadinho aí onde vocês estão. Aqui não é politicagem não. É verdade. E o que eu vejo é muitos pastores que pegam o texto da palavra de Deus e interpretam mal, e isso é uma vergonha. É uma vergonha para certos pastores que pegam o texto da palavra de Deus e interpretam mal aquele texto que Paulo diz assim, a quem honra, honra. Aí diz assim, o texto está dizendo aqui, a quem honra, honra. Então, vem para cá, deputado fulano de tal, sente aqui. Vereador tal, prefeito tal, sei lá o que tal, sente aqui. Ele está pegando o texto, tirando do contexto, fazendo uma heresia, entendeu? Que aquele texto não aponta para isso, e ele está fazendo uma heresia. Está claro, irmãos? E dizendo que temos que dar honra porque é uma autoridade. Ele é autoridade lá fora, na sociedade. Dentro da igreja, a autoridade é a palavra, é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. De modo que qualquer político que chegar aqui, ele vai ficar sentado. Nem vem chegar para mim para dizer, olha pastor, o político tal está aí. Tá bom, meu irmão, ele vai ficar lá. Viu? Nem venha para mim para dizer, pastor, o político fulano tal está aí. Ele ajudou a gente, pastor. Ele comprou isso, ele fez aquilo. Tá bom, tá certo, tá bem, mas ele vai ficar aí. Entendeu? A doutrina batista, meus amados irmãos, tem um princípio que diz assim, separação entre igreja e Estado. A igreja é independente do Estado, de maneira que se o Estado impor alguma coisa à igreja, se for contra a palavra de Deus, a igreja não pode se submeter. Entende? Isso é um princípio batista. Separação entre igreja e Estado. O Estado não rege a igreja, o Estado não manda na igreja, o Estado não dita as ordens na igreja. Nós somos cidadãos? Sim. Pagamos os nossos impostos? Sim. Honramos o nosso compromisso no que diz respeito à sociedade e à política? Sim. Mas a igreja é uma instituição à parte do Estado. De maneira que se o Estado impor qualquer coisa para a igreja fazer que vai de encontro à palavra de Deus, a igreja não se submete, porque a autoridade na igreja é a palavra
Aleluia, glória a Deus. Está claro, irmãos? Amém. Não pode chegar o presidente da república aí, ó. Ele vai ficar sentadinho aí. Não vou puxar ele para cá, não. E nem os diabos estão autorizados a chamar ele para cá. Se caso não tiver aqui. Assim. Vai que eu pregue fora. Aí tem um diácono pregando. Aí um desse chega. Nenhum diácono está autorizado a fazer isso. Nenhum. Certo? Amém. Amém? Os adoradores adoram a Deus, irmãos, exclusivamente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Entende? Deixa eu só explicar para vocês quando Paulo disse a quem honra a honra. Quando Paulo disse a quem honra a honra, lá no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele estava instruindo os judeus que moravam em Roma, que os judeus não queriam pagar o imposto romano. Aí Paulo vai dizer justamente que se eles não pagassem o imposto romano, eles iriam sofrer a penalidade do império. E Paulo vai dizer que mesmo aqueles que eram judeus, mas morando no império romano, eles tinham que exercer a sua cidadania. Aí é quando Paulo diz a quem honra, honra. O político é uma autoridade? É. Mas Paulo não está dizendo aquilo para que eu chegue aqui dentro da igreja e tenha um político. Eu digo, é uma autoridade, irmãos, a quem honra, honra. Então venha para cá. Você tem 10 minutinhos para falar alguma coisa aqui para a igreja. Isso no culto? Ah, não vai acontecer. Comigo aqui não acontece não. Pode acontecer com outro, mas comigo aqui não acontece não. Porque vocês sabem muito bem o meu pensamento com relação a culto a Deus. É verdade. Entende? Está claro? Amém. E vocês sabem muito bem que a gente não pode estar interpretando a palavra de Deus de acordo com os nossos pensamentos ou como a gente acha que deve ser. A palavra de Deus é para ser interpretada na sua fidelidade, porque é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está claro? Amém. Por isso que o texto está dizendo aqui que foi dado a autoridade para medir o santuário, os crentes, proteção. Foi medido também o sumo altar e os que adoravam no altar. A adoração é a Deus e exclusivamente a Ele. Está claro, irmãos? Amém. Aí vem o verso de número 2, quando ele diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não começa, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Quando ele fala aqui de átrio exterior, ele está falando sobre aqueles que não estão debaixo da proteção de Deus, não tem o selo de Deus. Embora que esses se digam ser crentes, mas se eles não têm o selo de Deus, eles não são. Abra comigo aí, na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler os versículos de 10, capítulo 1, versículos de 10 até o 16. Tito, capítulo 1, versos de 10 a 16. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: porquanto existem muitos insubordinados, palmadores de homem, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas centelhas, ensinando o que não convém por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles
um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreendem-os severamente para que sejam sabios na fé. E não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aí eles dizem assim: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, réprobos para toda boa obra. No tocante a Deus, dizem assim: eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu sou crente no Senhor Jesus. Mas as atitudes dizem o contrário. Ele diz uma coisa, mas o que ele faz diz outra. Ele diz uma coisa, mas a maneira dele viver denuncia outra. É uma incoerência junto com uma falsidade, mentira, de ele dizer uma coisa, mas faz outra. E Paulo diz aqui no verso 16: no tocante a Deus, eles dizem que conhecem, professam conhecer a Deus, mas as suas obras dizem o contrário. Obras, meus amados, aqui é justamente aquilo que a pessoa faz. Obras aqui é a atitude, o comportamento, o viver da pessoa. Obras aqui é isso. Então ele está dizendo muito claramente que tem pessoas que dizem uma coisa e faz outra completamente diferente. Quando nós fazemos uma ligação com o capítulo 11, verso 2 de Apocalipse, que fala desse átrio exterior que foi dado aos gentios, o sentido do texto lá justamente fala de que são pessoas que podem até professar ser crente, mas não fazem parte da proteção de Deus. Por quê? Porque na verdade eles podem até dizer que são crentes, mas a atitude deles, o comportamento, diz o contrário. Eles podem até dizer que se converteram, mas o viver diz o contrário. O viver diz o contrário. Então, o que João foi ordenado a fazer foi medir os santuários, os santos de Deus. Aqueles que só dizem que são, mas não são. Aqueles que dizem que é, mas não é. Aqueles que dizem que são crentes, mas na verdade as atitudes e o comportamento diz o contrário. João recebeu uma ordem para não medir a esses, porque esses também iriam ser destruídos pelo juízo de Deus. Meus amados, quando o apóstolo João vai falar, a partir do versículo de número 3, ele vai falar de duas testemunhas. A doutrina dispensacionalista vai dizer que essas duas testemunhas é Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. A doutrina dispensacionalista vai dizer isso porque a doutrina dispensacionalista crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, como o texto aqui está dizendo que terá duas testemunhas que pregará o evangelho, então eles dizem, já que a igreja foi arrebatada antes da tribulação, essas duas testemunhas são ou Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Só que o contexto aqui, meus amados irmãos, fala de que essas duas testemunhas, nota o termo testemunha, essas duas testemunhas falam da atividade missionária da igreja. Note que aqui não é dado o nome dessas testemunhas, mas está dizendo que é duas testemunhas e aponta para a atividade missionária da igreja. Abra comigo aí em Lucas capítulo 10.
Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 1, quem pode ler? Depois disso, o Senhor escolheu mais 62 dos seus seguidores, e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Isso. A atividade missionária da igreja. Foram enviados quantos aí para pregar? Foram enviados quantos? 70. Esse grupo de 70 70. foi dividido em quantos? 2 e 2. Você lembra de Apocalipse 11? Que fala lá de duas testemunhas? Então, Apocalipse 11, verso 3, que fala de duas testemunhas lá, ele está apontando a atividade missionária da igreja. Essas duas testemunhas saem para testemunhar, elas saem para pregar. As duas testemunhas lá no capítulo 11 de Apocalipse não fala de Moisés e Elias, ou de Enoque e Elias, como os dispensacionalistas dizem, mas fala da atividade missionária da igreja. A igreja, ela sempre enviará missionários para divulgar o Evangelho de Cristo. É o que Apocalipse 11 fala, as duas testemunhas. Entende, meus amados? Então você veja, só que essas duas testemunhas, a atividade missionária da igreja, era uma atividade que tinha o poder de Deus de tal maneira que todos aqueles que se opusessem a eles, o texto vai dizer que saía fogo da boca. Isso é uma metáfora para dizer que todos aqueles que tentassem impedir a obra que aquelas testemunhas estavam fazendo, não conseguiriam. Por quê? Porque aquelas testemunhas tinham um propósito a ser alcançado. E a palavra de Deus tem um propósito a ser alcançado, de maneira que ninguém pode impedir o propósito da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém. A palavra, o propósito da palavra de Deus, o diabo e nem ninguém pode impedir com que a palavra alcance o seu propósito. E também, meus amados, o diabo e nem ninguém pode impedir com que os eleitos de Deus sejam alcançados pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Aqueles a quem Deus quer alcançar, o Senhor alcançará, porque Satanás, os demônios e seja quem quer que for, não impedirá que estes sejam alcançados. Aleluia. É o que as testemunhas nos ensinam. A pregação daquelas testemunhas, meus amados irmãos, qual era o gênero da pregação das testemunhas? Acompanhe comigo aí. Versículo de 5 em diante. Capítulo 11, verso de 5 em diante. Se alguém pretende causar-lhe dano, saia fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade de fechar os céus para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes que quiser. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, o texto está dizendo aqui
que a igreja, na sua atividade missionária, ela tem autoridade da parte de Deus para concluir a obra que Ele mandou a igreja fazer. Agora, chega um tempo também que Deus permite com que o poder das trevas se levante contra a igreja. Quando o texto vai dizer aqui, meus amados irmãos, versículo número 7, que diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Esse abismo aqui é justamente o inferno. Essa besta é incorporada com o espírito maligno, entende? Que justamente as ideologias, o ensinamento demoníaco que vai de encontro à igreja. Essa besta se levanta contra a igreja com ideologias e ensinamentos malignos. Eu não sei se foi verdade. Mas no seminário, os meninos mandaram um vídeo para mim, dizendo que tinha um pastor que estava pregando numa igreja e esse pastor era homossexual, todo caracterizado mesmo. Aquele homossexual que pinta as sobrancelhas, bota peruca, e ele lá pregando. Antes dele pregar, aí o grupo de louvor, cadê o grupo de louvor? Aí o grupo de louvor veio cantar dizendo: grande é o Senhor. Foi, certo? Tá aqui. Aí depois ele pregou. São ideologias malignas que se levantam contra a igreja de Deus. Essa que está na moda agora, a ideologia de gêneros, ideologias malignas que se levantam contra a igreja de Deus. Tudo isso a gente sabe, meus amados, que é uma investida satânica que vem contra a igreja do Senhor para destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja tem um dono. Glória. E embora que ela pareça ter sido vencida, mas a igreja nunca será destruída. Aleluia, glória a Deus. Nunca. Ela pode, por momentos da história da humanidade, parecer que foi vencida, mas ela nunca será destruída. Acompanhe comigo aí, meus amados irmãos. Ainda no verso 7, no finalzinho, quando ele diz assim, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Veja que coisa. Verso 9 e 10, acompanha aí. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas, enviam presentes uns aos outros, porquanto os 2 profetas que o atormentavam, os quais moravam sobre a terra. Veja que o mundo festeja quando acontece alguma coisa com a igreja, com o propósito de destruir a igreja. O mundo festeja, porque existem ideologias mundanas que a igreja se levanta contra. E o mundo festeja quando alguma coisa acontece com a igreja que parece que a igreja será destruída. Aqui o texto está dizendo que estava todo mundo em festa. A obra missionária acabou. Os adoradores da besta estavam em festa. A igreja está sendo destruída. Os adoradores da besta estavam em festa. Uma alegria só. Mas, como a igreja tem um dono, como o dono da igreja é o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e reina, absoluto nos céus e sobre o universo. Embora que a sua igreja pareça ter sido destruída, mas ele levanta, ele aviva, ele ergue Glória a a Deus. sua igreja de novo. Acompanhe comigo, verso 11.
O verso 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus avivou aquela igreja que estava debaixo de perseguição, debaixo de luta, muitos morrendo, e a igreja parecendo que seria destruída. Deus foi lá e restaurou a sua igreja de novo. Glória a Deus. É por isso que é importante a igreja passar por um momento de lutas, É verdade. porque sempre depois da luta vem um avivamento tremendo para a igreja. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Sempre depois da luta a igreja se une mais. É verdade. E as lutas são propósitos de Deus para a igreja. É verdade. Na luta, a igreja ora mais. Na luta, a igreja busca mais a Deus. Na luta, a igreja consagra-se mais a Deus. É por isso que as lutas são importantes para a igreja. Alguns reclamam, outros acham ruim, outros começam a murmurar, outros dizem: Senhor, não estou aguentando. Mas as lutas vêm com um propósito de Aleluia. unir a igreja, Glória. de avivar a igreja, de fazer com que a igreja busque mais a Deus. A luta vem com um propósito, e esses são os propósitos de Deus quando Ele permite que a luta venha. Aquela igreja foi reavivada de novo, foi colocada de pé, e sobre aqueles que estavam perseguindo a igreja, Deus tratou com eles. Acompanhe comigo aí, versículo de número 13. O texto vai dizer: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodos aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que estavam perseguindo a igreja, uns morreram, outros reconheceram que a igreja tem um dono e deram glória a Deus. O terremoto, meus amados irmãos, não foi um terremoto literal, a terra tremeu, mas terremoto aqui é um símbolo do julgamento de Deus. Deus julgou a causa da sua igreja. Aqueles que perseguiam, alguns morreram, outros ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eles viram que a igreja tem um dono. Aleluia. E esse dono é o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Para terminar, aprendemos que, primeiro, aqueles que são de Deus sempre serão protegidos pelo Senhor. Versículo 1. Caniço significa proteção. Esses serão sempre protegidos por Deus. Deus sempre cuidará deles. É o que nós aprendemos aqui. A segunda verdade que nós aprendemos é que esses que são protegidos e cuidados por Deus, eles adoram a Deus em espírito e em verdade, e adoram a Deus de forma reverente. Note que eu estou batendo na tecla de novo: reverência, reverência, reverência. E enquanto eu estiver aqui, eu vou falar essa palavrinha chamada reverência. Aqueles que são protegidos por Deus e são guardados por Deus, cuidados por Deus, eles adoram a Deus em espírito e em verdade, e adoram a Deus de forma reverente. Culto não é lugar de conversa, culto não é lugar para a gente colocar em dias os fatos pelos quais nós nunca mais falamos dele. Culto é para ser a Deus de forma reverente. Aleluia. Glória a Deus. E quem adora a Deus de forma reverente é porque pertence a Ele, conhece a Ele e sabe que Ele é exigente com o seu culto. Aleluia. Aí se submete a fazer isso. Mas aquele que não conhece a Deus, não tem como adorar a Deus de forma reverente, porque ele não conhece a Deus. E, infelizmente, dentro da
que nós aprendemos é a atividade missionária da igreja. A igreja sempre estará em atividade missionária, sempre estará divulgando o Evangelho, difundindo o Evangelho, espalhando as boas novas, as ideias de Cristo, sempre estará expandindo o reino de Deus. Isto é tarefa da igreja. É a verdade que nós aprendemos aqui também. A outra verdade que nós aprendemos é mais dura. Essa igreja também é submetida a provas, é perseguida, muitos morrem, mas Deus continua cuidando da sua igreja. Glória a Deus. E a outra verdade, por último, que aprendemos aqui, é que aqueles que maltratam a igreja de Deus, eles terão um encontro terrível com o Deus da igreja, com o Senhor da igreja. É isso que nós aprendemos aqui, meus amados. Tudo tem um propósito. E o principal propósito é que o nome do Senhor, na sua igreja, independente das lutas, seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que o Senhor, pois, aplique essa palavra aos nossos corações e nos ajude a vivê-la, praticá-la, tudo isso para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar os diáconos para fazer um momento da unção, e enquanto os diáconos estarão ministrando, nós estaremos cantando um hino ao nome do nosso Deus.